Um pouco sobre a história da moeda. A moeda começou como escambo, trocas diretas entre pessoas. Depois surgiram as moedas mercadorias e as moedas metálicas, como ouro e prata. Com o tempo vieram papel moeda e o dinheiro fiduciário, baseado na confiança do governo. Hoje usamos também dinheiros digitais e as criptomoedas, que são formas mais modernas da moeda. Então, dando continuidade aí sobre a moeda, eu vou falar sobre suas funções. A função da moeda ela tem um meio de troca, tem a unidade de conta e reserva de valor. O meio de troca ela facilita a troca evitando a sua ineficiência. Já a unidade de conta ela fornece uma medida comum de valor, permitindo comparar preço e realizar contabilidade. E a reserva de valor permite que o poder de compra seja armazenado para uso futuro, ou seja, a moeda pode ser mantida sem perder o seu valor. São os fatores que levam a coletividade e a demanda da moeda e o que variáveis econômicas afetam essa decisão. A demanda pela moeda depende de diversos fatores e os principais deles são motivos e razões. Antes desses motivos e razões, segundo a teoria da preferência pela liquidez, feita pelo John Maynard Keynes, há três grandes motivos, que é a transação, a precaução e a especulação. Sendo a transação, que é a moeda, é a mantida para realizar compras e vendas. Isso varia nível a relatividade econômica. O motivo da precaução é para casos de imprevistos e coisas do tipo. E o motivo especulativo é manter a moeda em vez de ativos que rendem juros e ganhos, quando se espera variação de taxas de juro ou preços dos ativos. Um dos outros fatores que afeta a demanda da moeda seria variáveis econômicas, que algumas das variáveis importantes são o nível de renda real, o nível geral de preços, a taxa de juros e outros fatores seriam a expectativa de inflação, risco percebido, inovações financeiras, substituição de moeda por outros meios de pagamento, como o cartão de crédito, o próprio Pix. E em síntese, a decisão coletiva de manter a moeda é influenciada pela necessidade de transações, pela segurança, precaução, e pela oportunidade de manter outros ativos. E é afetada por variáveis como renda, níveis de preços, taxa de juros, expectativas e liquidez das alternativas. Vou falar um pouco sobre o regime de metas. Para a inflação, é um sistema em que o Banco Central define a meta da inflação e usa a taxa Selic e outras ações para tentar manter os preços controlados. No Brasil, ela existe desde 1999 e funciona como uma meta anunciada, com antecedência e faixa de tolerância. Esse sistema ajuda o país a reduzir a inflação, que era muito alta nos anos 90. Esse sistema começou lá em 1999, porque antes a inflação era muito alta, os preços aumentavam toda hora e isso afetava bastante a economia. A ideia desse regime é ter uma meta do quanto a inflação deve ficar no ano. Quando a inflação começa a subir demais, o Banco Central adota algumas medidas, como mudar os juros para tentar trazer ela de volta ao controle. Com isso, a inflação aqui no Brasil ficou bem mais estável. Hoje ela costuma ficar ali na faixa de 3 a 6% no ano, o que já é bem melhor do que antigamente. Não é perfeito, mas também teve época que a inflação sobe por causa da crise, do dólar, da guerra, da comida, e por conta dessas coisas a inflação nem sempre fica 100%. Vou falar sobre a política monetária, o que é e como funciona. Bom, a política monetária ela é um conjunto de ações tomada pelo Banco Central de um país para controlar a oferta de moeda e crédito, com o objetivo de promover estabilidade econômica e controlar a inflação. Os principais objetivos da política monetária são estabilidade de preços, que é manter a inflação baixa e estável, crescimento econômico, que é promover o crescimento econômico e sustentável, emprego, manter a taxa de desemprego em baixa,
Bom, o Banco Central ele utiliza de vários instrumentos para implementar a política monetária, incluindo taxas de juro, que é controlar a taxa de juro para influenciar a demanda de crédito e a oferta de moeda. A oferta de moeda, ela controla a quantidade de moeda em circulação. Reserva bancária, exigir que os bancos mantenham uma quantidade de reserva em relação aos depósitos. Bom, e como isso funciona? Isso funciona através de análise. O Banco Central analisa a situação econômica do país e identifica desafios e oportunidades. O Banco Central também define metas para a política monetária, como a taxa de inflação. Uso de instrumento. O Banco Central utiliza instrumento de política monetária para alcançar metas. Monitoramento e ajuste. O Banco Central ele monitora a economia e ajusta a política monetária conforme necessário. E quais são as importâncias disso? A política monetária ela é importante porque ela influencia a economia, afetando a taxa de juros, a oferta de moeda e a demanda por crédito. Ela ajuda a controlar a inflação, mantendo a estabilidade de preço. Ela também promove o crescimento econômico, incentivando a demanda por crédito e investimento. A política monetária ela pode ser classificada em expansionista e contracionista. A expansionista, ela estimula a economia e promove o crescimento econômico. Já a contracionista, ela controla a inflação e reduz a demanda excessiva. Bom, a escolha da política monetária depende da situação econômica do país e dos objetivos do Banco Central. Vamos dar continuidade, né? A gente tem uma tabela comparativa das diferenças e similaridades entre os índices de inflação existentes no Brasil. E eu vou estar falando para vocês um pouquinho disso, que é o IPCA, o INPC, o IGPM, o IPC-FIP. Vamos lá. O IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, ele mede a variação de preços e bens, de serviços e consumidores por famílias ali de 1 a 40 salários mínimos em todas as regiões metropolitanas do Brasil. E o período de divulgação é mensal e quem é responsável por essa divulgação é o IBGE, né? E esse índice, ele é o índice oficial usado pelo Banco Central para metas de inflação no país. A gente tem o INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, que ele mede a variação de preços de bens e serviços do consumidor com uma família de uma renda menor, né? Essa divulgação é mensal e também é o IBGE, né? Que o foco principal são nas famílias com menos poder aquisitivo, né? Isso é usado muito em reajustes salariais, benefícios previdenciários. Então, o índice responsável é o INPC. E o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, ele mede a variação desde matéria-prima até o produto final, né? Ele é composto por 60% de IPA, 30% de INPC e 10% de INCC. Ele abrange toda a economia, né? Desde a produção até o consumo. É divulgado mensalmente e quem é o responsável é a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? E temos também o IPC-FIP, que é o Índice de Preços ao Consumidor FIP. Ele mede a variação de preços e bens de serviços de consumo por famílias. As famílias com rendas de 1 a 10 salários mínimos e a divulgação dele é mensal. E quem é responsável é o FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né? Ele é um índice regional, ele é voltado assim para as regiões, voltado para as regiões em vários estudos, né? Cada região tem a sua divulgação e é isso. Vou estar mostrando para vocês agora um gráfico, né? Que vai estar sendo colocado aí, que vai estar sendo editado, que mostra o histórico do IPCA e as metas de inflação no Brasil entre 1999 e 2025. Vocês podem observar no gráfico que ele vai mostrar a evolução histórica do IPCA, que é a inflação real, né, em comparação com a meta oficial de inflação no Brasil entre 99 e 2025. Ele está evidenciando que, após 2003, se vocês observarem, a inflação ela se estabilizou em torno da meta,
Ela deu uma estabilizada. E houve picos entre 2002, 2015 e 2022 acima da meta, né? Ou seja, acima do limite. E se vocês observarem também, a partir de 2023 tem uma tendência de moderação. Embora ele tenha, o IPCA ele siga levemente acima da meta ali, ele tem uma certa moderada.